eu tô aqui. Pelo menos agora com um sorriso. Gente, ó, vocês vão ouvir a minha voz, sintam a minha energia, a minha alegria em estar aqui com vocês e vamos fazer assim. Reiki Reiki no no aparelho aparelho da da. Ah, boa, amor, boa. Meu marido falou isso, boa. Penso por isso. Verdade, Dani. Ai, meu Deus. Sim, Bom, sim. Mas enfim, estamos gente, aqui. essa voz que vocês estão ouvindo é da Laidiara. Ela é um amor, uma fofa, uma linda. E, enfim, a gente está tentando aqui. De repente surge ainda, né, Laide? Se a Sim, gente achar sim, que pode não ser. for e tal, a gente, sei lá, vai. Mas vamos lá, vamos tocar, que eu acho que a gente tem que, como é que é? Ser capaz de trabalhar com todas as adversidades, né? Tudo que acontece. Com A gente certeza, com certeza. inclui, né, amiga? Se a gente não incluir isso, então daí. Exatamente, exatamente. Isso faz parte. 8h30 é o horário que tem, que a maioria do pessoal está em casa, né? É, E tá mais em casa, que agora o pessoal retornou. Então pode ser que seja isso mesmo o pico das lives. Então a gente faz com as ferramentas que nós temos. E nós estamos bem intencionadas, com muita vontade. Oi, Vera, minha amiga querida, com muita vontade. Então vai dar. isso aí. O importante é que o conteúdo que a gente quer passar para vocês, ele é bem interessante, bem importante. Então a gente vai, né, Laide? Então, Isso, assim, vamos lá. Incluindo como se apresenta e o que se apresenta, como se apresenta. isso. Tá. Vamos falar um pouquinho então de ti, né? Vamos, bom, gente. As pessoas, algumas aqui não me conhecem, que estão aí pelo Encontrar mesmo. Eu morei muitos anos aí em Florianópolis, eu sou gaúcha, e agora fazem 2 anos que eu tô aqui em Cuiabá. E eu, a Josi, a Pri, a gente se conhece lá do Instituto IP Roxo, onde nós todas fizemos formação em constelação. Márcia, minha querida, oh, como que carinho de ver o pessoal entrando, sabe, Josi? Agora É que eu tô longe legal. de todo mundo, longe. É muito legal, né? Ai, é muito especial estar aqui. Então, assim, nós nos conhecemos lá e nós temos uma visão muito próxima, uma visão de mundo, uma visão sistêmica, essa postura. Então, eu e a Josi, nós fizemos um curso, né, Josi, que falava da liderança Que é, sistêmica. o de liderança sistêmica que tem no IP Roxo e ele vai direto, né, trabalhando para esse lado profissional e o lado das empresas, né? A visão sistêmica nas organizações e, e na profissão também, não só nas organizações. O Isso. curso de liderança sistêmica é uma especialização da constelação, né? Isso. Então, como estavam tendo muita gente, está entregando conteúdo bem bacana assim para as pessoas, a gente está vendo. E essa ideia partiu da Pri, da Josi, né? De estar trazendo para o Grupo Encontrar, que vocês já tinham feito lives, né? De alguns temas com as mulheres. Então, daí surgiu a ideia de estar trazendo, né? Essa É, visão mais porque empresarial, empreendedora, é profissional. isso. Porque aqui no Encontrar, o grupo Encontrar, né? A gente criou, é um grupo de contoterapia e constelações sistêmicas. Então ele abrange tudo que tem a ver com né, com a contoterapia e com as constelações. E a liderança sistêmica, as constelações organizacionais, elas são uma parte das constelações. E muito importante, porque a gente é a nossa profissão, é o nosso lado, né, o trabalho da gente, né? Como a gente serve a vida também. Isso, isso. Então partiu essa ideia e as meninas me fizeram o convite e eu na hora topei, topei. Daí tava super corrido naquela época e tal. E daí chegamos hoje, então, né, Josi, para trazer para vocês, assim, com muito carinho.
essa parte, o sucesso tem a cara da mãe, né? Aí foi assim, né? A gente começou falando sobre que a gente falou assim, vamos levar a liderança sistêmica, porque a gente teve umas aulas com a Ana Letícia, com a Ana e com a Letícia. Sim. Não, elas parecem uma só, né? A gente já Uhum. chamando ali. Que são as nossas mentoras do liderança sistêmica. E elas são as donas do IP empresarial. E elas trabalham focadas totalmente nisso, né? E aí elas nos trouxeram nos últimos, olhando a passadas outras 3 semanas, né? Acho que desde que começou a quarentena ali no 15º dia mais ou menos da quarentena, Isso, elas trouxeram umas atualizações, digamos assim, se é que dá para chamar, né? Porque é tão difícil a gente dizer que é uma atualização, algo que está sempre, né, em constância. Mas enfim, aí sim, elas trouxeram em forma de aula para todos os alunos da liderança sistêmica, como um refresh mesmo, né? E falando especificamente do que? Desse movimento de hoje, né? E de como a gente tá e como a gente precisa olhar para o que ficou e para o que vem, em isso, relação à nossa profissão, ao trabalho, às empresas, como as empresas estão lidando com isso, né? Com esse momento que é tão realmente desafiador para a sociedade do planeta como um todo. uhum, sim. No E aí, individual e no então, elas trouxeram. coletivo, é. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, e aí Não foi tão importa se eu rico, né, sou Magdi? empresa, porque não importa se eu sou empresa ou se eu sou uma marca, eu sirvo as pessoas, né? Então, elas foram passando pra gente toda uma ideia, e a gente quis começar, na verdade, a Pri e a Josi, né, trouxeram, vamos começar falando do sucesso, então tem a cara da mãe, porque é bem isso, sabe? Dá para começar, Josi? Tá, toca! Tá começando, né? A gente já começou, já estamos aí. Já, já. Que ocorre, né? Porque o primeiro sucesso que a gente tem, porque quando a gente pensa em empresa, quando a gente pensa em nós como empreendedores ou como uma marca, a gente Como um visa líder, todos como do líder, trabalho em si. isso. Nós todos visamos o sucesso, né? E agora a maioria impactou em todas as pessoas, em todos os profissionais, nas empresas, esse momento de um grande desafio, né? Muitas pessoas vinham, nós todos vínhamos numa direção da construção do nosso sucesso. Então isso impacta agora. E o que que a gente pensa quando a gente pensa que o sucesso tem a cara da mãe? É porque o nosso primeiro sucesso foi o nosso nascimento, o nosso Né? nascimento. O Então, primeiro êxito da nossa vida, né? É, isso, o nosso nascimento. E esse trabalho nós fizemos junto da nossa mãe. exatamente. Então, oi Cléo, a Cléo entrando nessa hora, querida, consteladora aqui de Cuiabá, que eu amei, Ai, assim, você amo bem-vinda! Que legal! muito. Então, assim, é muito interessante que a forma como depois a gente vai caminhar na direção do nosso sucesso tem muito a ver com esse primeiro momento desse trabalho que eu fiz junto com a minha mãe. E também, ao longo da vida, assim, a forma, a postura que eu vou ter diante da minha mãe, como que eu vou olhar para ela, como que eu vou integrar ela em mim, né? Como que eu vou até ela e como eu vou até o meu sucesso, porque a mãe representa a nossa vida, É, né? exatamente. Mais ou menos E é nesse sentido. isso, e a gente tem. Então, a maneira como a gente, hoje, adulto já, né? Vamos partir desse momento. Estamos aqui, estamos na nossa vida profissional, nosso trabalho, nossa empresa, não importa, né? Profissional como um todo. A maneira como a gente. O relacionamento que a gente tem com a nossa mãe, e aí eu vou dizer assim, ó, não é um relacionamento
Também, mas não necessariamente um relacionamento físico que eu tenho com a minha mãe. Sim, É um relacionamento que eu carrego no meu coração em relação à minha mãe é que permeia isso. Então, assim, né, Laide? Então, assim, sim, às vezes você pode não ter sua mãe, você pode não ter, nunca conhecido sua mãe, né? Mas a maneira, primeiro lugar, primeiro de tudo, né? Vamos só dar uma retrocedidinha aqui, lá no que a Laide falou com sim, relação à vida, né? Que esse primeiro trabalho é um trabalho em conjunto que a gente faz com a nossa mãe quando a gente vem à vida. Só o fato de ela nos dar a vida, ponto, já basta, já é a gratidão eterna, já é, né, o honrar e o reverenciar que a gente precisa. Então, assim, tudo o que veio depois é bônus. sim, Então, essa relação que eu tenho no meu coração com a minha mãe é o que atua em relação ao meu sucesso. sim. E como que a gente faz isso? A gente tem que fazer trabalho de autodesenvolvimento pessoal. Porque Sim. realmente você conhece alguma outro jeito, Laide? Não, não, e eu vou É. dizer para vocês que muitas vezes isso fica tão escondidinho dentro de nós. Eu vou trazer um relato pessoal aqui. Eu achava que eu era uma filha super perfeita, assim, né? Ai, meu Deus, uma boa filha maravilhosa. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, é claro, né? Mas assim, me achava, né? Daí um dia eu fiz uma constelação e eu nem lembro o tema que a gente constelou, não era mãe nem pai, mas apareceram essas figuras primeiras, né? E aparecia ali a minha arrogância, sabe? Porque foi bem numa fase assim, ó. Ai, porque eu sou adulta. Eu sou adulta, tipo, eu não preciso mais do pai e da mãe. Agora é eu por mim, sabe? Uma coisa meio. Uhum. E não, então naquele momento eu percebi assim o quanto eu estava recém iniciando meu caminhar junto das constelações. Eu vi assim o quanto que eu pude naquele momento mudar a minha postura diante da minha mãe e o quanto que isso reverberou profissionalmente na minha vida. Um gesto, um olhar para ela do jeito que ela é, sem criticar, sem ficar contestando o jeito assim, o assado, ou querer que ela mude, sabe? Foi simplesmente um olhar e dizer ok, ok, É a postura sistêmica, né? Que a gente começa a perceber que, assim como nós, ela é uma mulher comum, ela teve uma vida e um monte de coisa antes de a gente vir. Mas, olha, provavelmente a maioria das coisas da vida dela a gente não tem a mínima ideia, sim, né? Então, uhum, a gente chegou depois, e aí vamos falar então vamos seguir, não falar, né? Já estamos falando, mas vamos seguir falando de Bert Hellinger e suas leis, né? Então, dentro de uhum, ordem, né? Vem a precedência, então quem chega primeiro tem precedência, e no caso de pai e é, mãe ainda tem a hierarquia, né? Então pai e mãe são uhum, sempre grandes em relação a filhos, ponto. E quando a gente está falando da mãe, da mãe, da mãe, sucesso tem a cara da mãe, essa é uma frase de Bert Hellinger, sucesso tem a sim, cara da mãe. isso, Mas o pai seria uma honra e uma reverência à família de origem, né? Ao nosso pai e à nossa mãe, porque o pai ele tem a, a ele que nos coloca para o mundo. É através do nosso pai que a gente arrisca, é através do nosso pai que a gente também se coloca, né, na vida adulta, digamos assim, né? Então é uma combinação, né? sim, sim, essa proatividade, esse se lançar no mundo, né? Eu lembro da Maria Inês sempre falando pra gente como a mãe cuida do filho, né? Ai, filho, cuidado A com mãe isso, cuidado com aquilo. é,
E como um pai cuida do filho, né? Vai, te lança, te encoraja, vai, né? É, Tipo, não tem certo e errado, é como é, a gente cada um precisa com o dessas seu duas papel. coisas. Exatamente, exatamente. Então, E por aí, que que a gente tá... Pode continuar, Josi. e aí voltando, né, Laide, pro viés que a gente está aqui falando das organizações, porque, né, o sucesso tem a cara da mãe. E por que que a gente está falando de pai e mãe se a gente está falando de trabalho, empresa, né? Por quê? Por quê? Isso. Sim, porque o primeiro lugar que a gente ocupa no mundo é o lugar de filho. Então, antes de eu ser uma profissional, antes de eu ser uma empresária, uma empreendedora, uma marca, eu sou filha, É. não é? Então, é tipo pré-requisito de faculdade, né? Eu vou fazer anatomia 2, se eu não fizer um, ok, mas eu vou fazer capenga, assim, vou ter que me virar nos 60, sabe? É, não é nem Então, nos assim, 30. é da mesma coisa, porque a forma desse primeiro relacionamento que a gente teve lá com a nossa origem também vai ser a forma como eu vou me relacionar com o meu sucesso, eu com a minha empresa, eu com a minha profissão, sabe? Então, ai, obrigada, Márcia. É, Então, querida, aham, assim, eu li. o E Instituto assim, MARD, querido, aqui de Cuiabá, de legal, orientação para pais legal. e adolescentes, é. Uau, que trabalho bem lindo, hein? Lindo. E aí, então, seguindo, e o que que também tem a ver, assim, né, que nem é o nosso, sim, primeiro a gente é filho e tal, mas tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, a gente serve a vida de algumas formas nessa vida, né? Sim, E aham. uma das mais, assim, não das mais, não vamos colocar em mais ou menos, né, porque é equivalente, mas assim, uma das maneiras de servir a vida é com o nosso trabalho, é através do nosso trabalho, né? Uhum. Do nosso Então, assim, talento, né, Júlio? o nosso talento, exatamente. O nosso talento. Uhum. A Light trouxe a palavra melhor. Então, assim, a gente está servindo a vida e, de repente, tem várias coisas que na nossa, que a gente acha que não faz, porque a gente ouve muito também as pessoas falando assim, ah, não, deixa, como é que é? Entrou aqui, isso, eu tive, antes de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu fui 21 anos, né, eu trabalhei na aviação. E aí, Aham. a gente ouvia muito isso. Da porta do avião para dentro, tipo, sorriso no rosto. Do tipo assim, não interessa, tua vida não interessa, né? E isso é Uhum. impossível. Isso não. E isso foi digamos assim, uma máxima durante muitos anos e é até hoje em vários lugares, né, Laide? Em várias Sim, empresas, sim, em vários, verdade. é aquela coisa do tipo assim, não, entrou para cá é trabalho. E a Uhum. gente nós não Esquece a tua somos, vida lá fora, esquece teus problemas lá fora. É e tipo nós não isso. somos esse, né, um aqui, um ali, né? Nós somos um Uhum. ser integrado, sistêmico, que precisa de todos os pilares sustentados, porque senão, se um não tá, vai ficar capenga, e é a vida, né? Então, a gente, Exatamente. a Mara entrou, maravilha! Querida, Mara, Sofia, o Eduardo, queridos. Então, o que que acontece? Quando a gente se sustenta, né? Digamos assim, na Uhum. nossa força, que é o nosso pai e a nossa mãe. A gente vai para a vida e para o trabalho, né? Com todo Com toda sucesso. essa força. É, exatamente. Com toda essa força, exatamente. E aí a gente deu essa introduçãozinha aí, falando disso, que não é uma introduçãozinha, é uma introdução zona. E aí a gente quer trazer para vocês algumas reflexões. Por exemplo, hoje, agora, nesse momento, né, a gente está vivendo um momento que é diferente, é uma, Sim. digamos, seria assim, um recomeço, uma quebra de um sistema que não vai funcionar mais, que não nos serve mais.
E aí, fique bem claro, não só da nossa vida profissional, isso é como um todo, né? Mas como nós estamos falando disso, então, segue aqui. Sim. E daqui para frente, que nem dizia Lulu, tudo vai ser diferente, mas a gente não. Então, hoje, percebe-se que a gente tem um antigo, né? Um modelo antigo, um modelo profissional, empresarial antigo, que a gente realmente, a gente percebe agora, ele não funciona mais. Mas a gente não sabe o novo, a gente não conhece ainda totalmente o que, né? Totalmente, eu digo Exato. intimamente até, né? Porque a gente realmente não sabe. E É. como que a gente lida com isso agora? De que maneira a gente faz isso, né? Uhum. Muitos estão vendo como uma. Até vocês podem escrever, talvez, aqui pra gente, como que vocês estão se sentindo nesse momento, Eu profissionalmente até, falando. isso, eu ia até perguntar qual é a maior dificuldade real que eu profissionalmente estou enfrentando, ou minha empresa, tanto faz. E é bem É, concreto, assim, sabe? Essa pergunta ela é feita e é bem concreta a resposta. uhum, Qual é a minha porque maior dificuldade? E o que para eu que a gente. faço? Isso, para que a gente possa falar com vocês que estão aqui, sabe? Porque a gente vem com algo para trazer, mas quando vocês vão participando, a gente também vai podendo trazer mais para aquilo que é a realidade de vocês, sabe? Porque é um grande desafio, isso a gente sabe, é para todos, e é um novo modelo também ao mesmo tempo, né? Nós vínhamos de um modelo mais de exclusão, agora parece que é algo mais de colaboração. É algo entre Inclusive, todos. Oi, pode falar. não, pode ir. Né? De colaboração, sabe? Existe uma. Uma Inclusive, como a necessidade. Josi falou, que não só no trabalho, mas para as famílias também, tem uma nova realidade assim que vai se mostrar mesmo, para as empresas, né? Todo esse pessoal que está fazendo um trabalho em casa, no home office, sabe? As pessoas estão se percebendo mais, muitas delas mais eficazes até, ganhando qualidade de vida, conseguem se concentrar. Então tem coisas aí que vão ficar diferentes, né? Vão se abrir novas possibilidades. E outras vão deixar de ser possibilidades, né? Isso. E eu E até queria, aí, fala, meu amor. antes da pandemia, olha só que interessante. Antes da pandemia, eu estava assistindo um vídeo que é da Michelle Schneider. Eu peguei o nome dela, que ela é parente, né? O mesmo sobrenome que o meu. Aham. Ela ela tem um cargo importante no LinkedIn. E ela estava trazendo, olha que interessante, antes da pandemia, ela Hum, estava trazendo que quando os nossos filhos de agora se formarem, as nossas sim, crianças, né, é em bem torno dos legal esse 6 dado. anos, etc., a maioria das profissões que eles escolherem já não são profissões Não que a gente existem ainda. conheça, não É, existem ainda. é. Eu li sobre isso, Então, né? Mesmo, é bem, muito bem interessante. Então, interessante. o que vai fazer com que os clientes vão pensar assim, eles cheguem na Pri, cheguem na Josi, cheguem em mim, vai ser não tanto a nossa inteligência, quanto que a gente sabe, porque vai ter tudo no Google. Vai ser, isso já está existindo, sabe, gente? Na Itália, o serviço mais buscado online é o de confissão. Já está existindo isso. Nos Estados Unidos, o serviço mais procurado online é o de direito, de prestar assessoria. Isso já está acontecendo. Então, imaginem daqui a alguns anos. E daí ela traz assim, que o que vai fazer eu me diferenciar no mercado vai ser não o que eu sei, vai ser o que eu sou. Ai, Então é aquilo, a Pri é do jeito dela.
né? Ela tem a verdade dela. Então vai ter um cliente que vai Vai se olhar para ela e conectar vai com dizer: isso, né? Uau, é isso que eu estava precisando. Outro vai olhar para a Exatamente. Josi e vai dizer: Nossa, fechou com o que eu estava querendo. Outro vai olhar para mim e vai dizer: Nossa, é isso, é ela. Sabe? E nenhuma melhor que a outra. Tem espaço para todas e sempre tem, e sempre vai ter. Mas é isso. É o que eu sou que me diferencia. E nesse momento de pandemia agora, é um pouco isso. A gente está tendo, de certa forma, uma oportunidade da gente parar, né? Muitos de nós estávamos vivendo no modo no piloto automático, parar, uma pessoa multitarefas, né? É. Então agora eu paro e eu tomo contato com aquilo que a gente trouxe no começo, o que eu estou fazendo com as minhas habilidades, com os meus talentos. Eu Talentos, trabalho exato. com o meu talento, com aquilo que é meu, que é uma verdade minha, sabe? Essa é uma boa pergunta, talvez, Boa para pergunta. cada É um se uma ótima fazer, pergunta. né? Tu sabe, Laide, que eu participei de um curso em fevereiro com a Pri, Aham, com o Roberto Crema. Não sei se tu ouviu aham, falar dele. Ele criou a Unipaz, né, que é aquela universidade de terapias integrativas aqui no Brasil. Ele é bem legal. conhecido. Foi muito legal o curso. E ele trouxe um momento do curso, foi sobre mitos, ritos e sonhos. Mas, enfim, Hum, ele trouxe, bem interessante, ele trouxe num momento falando disso, exatamente do que tu tá falando, né? Desse movimento que existe, né? Em fevereiro, a gente estava lá, já tinha o coronavírus no mundo, mas a gente estava muito ainda, pelo menos eu, estava bem alienada ainda dessa sensação, né? Porque não tinha chegado aqui ainda. aham, A minha cunhada mora na Itália, ela já estava assim, já estava. Não, eles não estavam ainda de quarentena. Mas enfim. E aí, então, sim, ele traz, num dado momento do curso, falando exatamente o que tu está falando, né? Não existe, não cabe mais no nosso mundo, e vamos falar no mundo profissional, no mundo, né? Não cabe mais o dinheiro vem em primeiro lugar, né? Não cabe mais. uhum, E é, então, e aí ele traz a frase assim, tu sabe? E ele falando assim, vocês sabem que tem pessoas que me falam uma coisa impressionante, eu fico impressionado. Vocês sabiam que tem gente que trabalha por dinheiro? Aí quando ele aham, fala isso, eu comecei a rir muito, porque é muito legal a maneira como ele simplesmente sim, fala assim, né? Vocês sabiam que tem gente que trabalha por dinheiro? E aí eu comecei a rir, daí ele deu uma olhadinha e eu falei, eu fiz isso por muitos anos. E às sim, vezes ainda faço, né? sim, uhum. E aí, mas comentei assim, dele, que coisa louca. Porque assim, e aí vem uma outra coisa que eu queria falar nesse momento aqui que é bem importante, e é o link que eu faço com o dinheiro, que é a gente acha que o dinheiro é algo que a gente tem que ele tem que ser a prioridade, que a gente tem que buscar, que a gente tem que fazer coisas para ter dinheiro, que a gente tem que fazer coisas para ter dinheiro, porque e isso faz parte de uma cultura que a gente, né, vem de uma escassez e tal. Sim, Porém, o dinheiro, a gente já viu, né, Laide, algumas vezes. A gente vê em campo, quando se coloca no campo, nesse campo morfogenético das constelações, quando tu coloca o dinheiro representado, ele invariavelmente se mostra como uma energia completamente disponível. é uma Então, das energias mais lindas que tem. é uma energia completamente disponível. Então, Uhum. quando eu faço isso que a gente está falando aqui até agora, quando eu me conecto com o meu propósito, quando eu realmente olho para o meu talento, quando eu realmente sirvo a vida dessa forma, o dinheiro está disponível, ele vem para mim. Eu não bloqueio ele com outras coisas, né? Com coisas que são Sim. esses bloqueios, esses anseios, essa coisa de correr. Geralmente tem uma outra coisa que é bem legal, uma outra frase, né? A gente corre, corre, corre atrás do dinheiro. Quem sabe senta, pode ser que ele esteja atrás de ti, né?
E aí tu vai chegar nele. sim, exato. E isso é um modelo que a gente herda dos nossos ancestrais também, porque na geração dos nossos pais, realmente foi uma luta. Na luta, mas A conquista pelo fez. dinheiro. É, Tem muitos dos nossos pais da nossa geração que não têm, por exemplo, uma faculdade, sabe? Então, por verdade. isso que para Minha eles era mãe. uma honra poder oferecer isso. A minha também, poder oferecer isso para nós, filhos, sabe? Que honra que era, nossa, que alegria que é a formatura, por exemplo, né? Então, Não, hoje, o dia que a minha última irmã se formou, a minha última irmã, né? Nós somos três ah, mulheres, né? E daí a última aham, que se formou, ele virou, eu vi ele falando isso, ele disse assim, pronto, agora. Porque sim, aquilo para ele era assim, objetivo de vida. E graças sim, a esse exatamente. movimento que eles fizeram de escassez de dinheiro, dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, a gente está aqui Exatamente. desenvolvendo nossos talentos, né? Exatamente, exatamente. Então a gente vem dessa cultura. Então, se tem alguém aqui na live que se percebe trabalhando pelo dinheiro, sabe, que ainda não se viu em condições ou com possibilidade de poder realmente estar exercendo o seu talento e permitir que o dinheiro venha através do seu talento, é bem interessante que vocês possam, no momento de concentração, assim, imaginar os pais de vocês, imaginar os ancestrais, os avós, sabe? E dizer para eles, sabe, que nós agora estamos vivendo num tempo diferente. E se vocês me abençoam para eu poder fazer um pouquinho diferente, É um diferente. pouquinho diferente de vocês, se eu posso. Se vocês me dão a bênção para eu poder ter o dinheiro, ou ter não, fazer o dinheiro, né, Vai ficar através, salvo. através do meu talento. Sofia, gratidão, minha linda, amei te ver Vai ficar aqui. salvo aqui no Vai ficar Encontrar. salvo? Amanhã Eu não estou conseguindo salvar as lives, eu salvo até. sabe? Assim, a gente tá, pelo menos até a semana passada a gente conseguiu. Tá. A de ontem eu já não consegui, parece que tem que ter o aplicativo para salvar, uma coisa Tá, assim. eu já baixei. Então, o meu primo Pode. acabou de me escrever aqui. Eu trabalho por dinheiro. Ele acabou de escrever isso aqui. Sim. Então, quem aqui trabalha por dinheiro, poder de verdade, sabe, pegar um tempo para si, olhar para os ancestrais e pedir essa bênção deles, porque a gente herda essa escassez, ela está registrada no nosso DNA e de todos nós, porque toda essa geração que veio antes, ela viveu isso. Então é nosso dever, é nossa responsabilidade, vamos pensar assim, nos enxergarmos como adultos e querer, sabe, querer ter esse fogo, sabe, de ir atrás daquilo que me faz bater o coração e realmente acreditar que o dinheiro ele vai vir quando o meu coração pulsa por aquilo que eu faço, o dinheiro ele vem. Sabe, né, Laide, a gente percebe, né, dentro dos trabalhos de constelação e tudo mais, eu vejo muitas pessoas assim, não só assim, ó, por exemplo, eu trabalho por dinheiro, e tem gente que trabalha por dinheiro e tá sempre sem dinheiro, e tem gente que trabalha por dinheiro e tá rico, né? Sim, Mas tu percebe que existe invariavelmente uma dinâmica de, de tristeza. Eu gostaria de usar essa palavra, mas tu vê uma dinâmica assim de não suficiente. um certo vazio até, né? Exatamente. Aham, Então nem aham. a pessoa que está, né, cheia de dinheiro, ela consegue isso, e nem a que está sempre atrás do dinheiro, porque ela está nesse movimento do trabalho pelo dinheiro, por dinheiro só. Porque não, a gente não está aqui dizendo que não, que é para não dar bola pro dinheiro. Claro que não, o dinheiro é importante na nossa vida, só que a maneira como tu te comporta em relação a ele é que faz com que ele fique disponível na tua vida. Aham, sim. Então, quando tu desenvolve o teu talento e faz, e assim,
Eu posso dar meu exemplo pessoal. Eu sou prova viva disso. Fiz por 21 anos um trabalho por dinheiro. Sim, Eu não tinha coragem de fazer outra coisa. Eu tentei várias vezes, tentei, porque na verdade eu não estava ainda com coragem. Até que chegou o momento que eu consegui fazer um pouquinho diferente. E não é sim. fácil, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer, a gente não conhece os nossos talentos. A gente Uhum. não sabe. Olha o Paco Thaís entrou aí, amigo. O Pátio, a Marilene, eu adoro É. ver vocês aqui, gente. E daí a gente não sabe, mas a gente não consegue parar para olhar para isso. A gente ainda tá assim, ó. Vou até fazer um movimento aqui, né? Sim, Minha vida, aqui na vocês, todos que estão me assistindo agora. Minha vida, trabalho, eu. E tudo que tá aqui atrás veio antes de mim. Então, eles, graças a Deus, me fizeram tudo aquilo para que eu chegasse. Só que para eu ir para cá, eu tenho que um, um jeitinho de me virar. E como que eu me viro? Quando eu consigo perceber o que faz sentido para mim, qual é a minha verdade, que foi o que a Laide, foi a pergunta que ela lançou no começo. E o assim, que eu estou fazendo com os meus talentos? Eu e esse estou momento, honrando os meus talentos, porque existe algo, gente. Oi, Délia, existe algo que é só meu, que eu sou, tem inúmeros profissionais aqui, imaginem todas as áreas é, que vocês atuam aí, quantos bons profissionais tem desse segmento, né? Então, assim, mas tem algo que é teu, que é específico, que é a tua habilidade daquele teu jeito, e que tem pessoas que estão esperando você começar a se movimentar para exercer o teu talento, porque é de você, do teu jeito que ela vai precisar. e aí, linkando com isso, com esse momento, com isso tudo que a gente começou a falar, né, que a gente tá fazendo um mise-en-scène Um aqui, né, mix. lá. Mas um mix que vai dar uma vitamina delícia, né? Sim, exatamente. Mas falando isso tudo, por que a gente tá trazendo tanto isso, né, de olhar para o nosso talento, de olhar para a nossa verdade, por causa desse momento. Daqui para frente, a gente é assim, ululantemente necessário que a gente faça esse movimento, porque o modelo que a gente tinha antigo, ele já não está servindo. E como eu olho para o novo, né? Como eu olho para o que está vindo sem saber o que está vindo? Porque hoje a gente não sabe, a gente está num momento bem no meio de uma transformação, a gente não tem Sim, como saber o que vai vir. Então, o que, que a gente faz? Segue a sua própria verdade. Que é a única coisa que sim. a gente tem. O que, que eu tenho hoje? Eu tenho a minha vida, meus talentos, certo? Uhum. E aí, assim, por exemplo, aí tu vê, né, aquela pergunta que a gente fez antes, qual é a minha maior dificuldade nesse momento, no meu trabalho, na minha profissão? O que, que eu vejo como minha maior dificuldade? O que eu estou fazendo com isso? Olha para isso e vê se isso está dentro, que eu vou falar três coisas agora, que são as coisas que nesse momento estão, já está formado, né, mas está como uma necessidade, como algo que está vindo a partir de agora, para o trabalho, para as empresas. Antes a Sim. gente tinha esse modelo de dinheiro, 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 né? Dessa necessidade do finanças primeiro, né? Em primeiro Uhum. lugar. Então, a gente hoje tem uma necessidade e uma, uma formação já quase que estabelecida para pessoas, reputação e finanças, nessa ordem. Uhum. Sim. Então, se hoje eu
como minha própria marca, como empresária ou como trabalhador profissional de qualquer área, eu não olho para finanças, desculpa, olha que forte que isso está, né? Eu não olho para Aham. pessoas, reputação, finanças nessa ordem, eu ainda tô naquele antigo ali. Não vou dar certo? Vou quebrar, vou. Talvez não, mas talvez tu leve ainda uma vida mais desafiadora por muito mais tempo, que tu já não precisa mais. Então, assim, Sim, essa travessia que a gente está passando agora, ela é coletiva. Sozinho eu não vou. E esse pensamento do dinheiro e tal, do material, do busca, ele é um pensamento individual, né? A gente está vendo no nosso dia a dia hoje em dia, em todo o mundo, uma necessidade de travessia coletiva. E a travessia sim. coletiva começa com o quê? Pessoas. E é bem interessante o que você está trazendo, Josi, que é um pouco. Tem um exemplo aqui no Brasil de uma empresa que faz isso que a Josi está falando, de olhar para as pessoas primeiro, pelo menos nesse momento, assim. Mas claro que a forma como age nesse momento é um reflexo do que é a empresa, a verdade dela, né? Ela já vem, né? Exatamente. Ancorada nisso. É. A empresa é a Magazine Luiza e primeiro, o que aconteceu? O que vai acontecer com a empresa? Primeiro, antes da gente pensar em demitir, porque é certo que vão diminuir as vendas, é certo, né? Já se sabia desse cenário quando esse momento começou a acontecer. Então, o que a gente vai fazer, já que tem famílias? Porque eu, como empregador, tem famílias que dependem do serviço deles. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pensar primeiro nas pessoas. Então, o que eles fizeram? Vou pensar primeiro nas pessoas, depois a reputação, a minha reputação como empresa no mercado e depois a Exato. parte do dinheiro. Então, o que essa empresa fez? Eles começaram, a verdade deles, o que eles acreditam, eles começaram por eles. Então, eles começaram a reduzir o salário do presidente, que é o filho da Luísa, do presidente, dela ali, do De quem pessoal ganha mais mais. exato, dos cargos hierarquicamente maiores, né? Começaram a diminuir ali para que eles não precisassem demitir ou demitir, mas menos pessoas, para que isso pudesse impactar menos em todos os colaboradores. Então, isso também é se pensar num coletivo, Né? porque Sabe que para a empresa funcionar, todos precisam estar bem ali, exatamente. trabalhando, precisa do suor de todos. Começa lá do alto, né? A gente vê. Mas é E aí isso. vamos trazer também, Laide, a postura desse empregado, né? Porque Sim, o que acontece com esse empregado quando ele está, né? Quando ele está vendo que o, o empregador dele tem essa atitude, né? Quando o empregador sim. trabalha dessa forma com ele, né? Aham. Colocando ele em primeiro lugar, ele também vai corresponder. Né? E tem uma outra coisa que é bem legal a gente trazer aqui também, nesse momento, pensar nesse movimento, né, que, por exemplo, um empresário faz, né, que está fazendo agora. Daí ele pode chegar para nós e dizer assim, bah, mas eu estou passando um perrengue, né, deixa eu ver aqui, na hora da dificuldade financeira, a palavra colaboradores deve ter uma via de mão dupla. Isso quem escreveu foi meu marido, que é um empresário, ele tem uma clínica, Aham. e aí Aham. tem outros funcionários também, e ele está passando por isso também. E essa maneira de se posicionar, que é a maneira que ele tem, essa aí que tu falou, é uma empresa menor, mas ele, né, tem esse olhar sistêmico. O empregado veste a camisa, que nem diz aqui o Giovanni. E, Isso. e também, sabe o que acontece? Tu tem um coletivo.
junto para atravessar, que é aquilo que a gente estava falando, né? Uhum. E Uhum. eu queria também trazer um ponto do empregado, porque assim, às vezes também, claro, esse momento é difícil para empregador, é difícil para empregado, é difícil para todo mundo. Sim, Assim, a gente sabe que se a gente não está com as nossas necessidades básicas satisfeitas, a gente não consegue pensar muito em nada. Então, assim, sim, necessidades verdade. básicas satisfeitas são necessidades de casa, comida, segurança. E a gente está tendo um grande problema, né? Uhum. Na grande maioria da população que não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. Sim, Então, esse teu empregado, se tu, empregador, não está podendo, por qualquer motivo, fornecer, né, não só o dinheiro, mas o apoio, porque tu também talvez não esteja, né, talvez esteja algo aí nesse meio, e aí você pensa assim, ah, então ele não veste a camiseta, então eu vou desligá-lo, né? uhum. Mas ele não pode fazer isso, porque ele precisa, né, dessa necessidade básica dele satisfeita. Existe um estudo que chama as pirâmides a pirâmide das necessidades de Maslow. Maslow é um administrador que criou, né, esse estudo. Então, que a gente só consegue sair da base da pirâmide para ir para outra bem nessa ordem. E a ordem é necessidades básicas satisfeitas, daí tu vai a segunda e aí a terceira, até que a última lá em cima é sucesso profissional. Porque tu tem Uhum. na vida, assim, né? Então, e aí esse empregado, de repente, não consegue. E aí tu pensa, ah, vou tirar ele, né? Mas será que daí tu não tá enfraquecendo a tua empresa nesse momento, fazendo isso? Ao invés de tu tá achando que tu tirando, tu vai economizar e porque tá passando pelo, tu não vai estar enfraquecendo no coletivo? Uhum. Uhum. É uma reflexão, né? Que é bem Sim, importante a gente parar para dar uma olhada, né? sim. Os empresários que se usaram desse momento para e não viram outra possibilidade a não ser tirar as pessoas, desligar os seus funcionários, de alguma forma a gente tem visto que isso enfraquece, não traz força para a sua empresa. E Isso não é gera que uma desestabilidade, isso gera uma insegurança. É diferente, por exemplo, de um funcionário, um colaborador, que ele realmente ele não estava cumprindo com aquilo que a empresa, com a verdade, com o propósito da empresa, sabe? não Então, estava prestando um quando serviço, né? Porque a gente presta um sim, serviço, né? Que a gente isso. tem para dar. Então, quando esse empresário ele vai precisar realmente desligar o funcionário, por esse motivo, né, ele não estava cumprindo com aquilo que era o papel dele dentro da empresa. Ele oferece ao funcionário, inclusive, a possibilidade dele perceber que ele não estava adequado com o perfil da empresa. Isso diz muito também de que forma que ele trabalha, isso oferece para ele a possibilidade até de às vezes ele poder ir atrás de alguma habilidade maior dele, sabe, buscar uma verdade maior dele. Mas é mais nesse sentido, são exemplos diferentes disso que a Josi está trazendo, né? Nesse momento, a ideia é a inclusão, a união, sabe? É a força de nós juntos como uma empresa, como uma equipe, como nós todos estamos. Eu quero o teu bem, quero o meu bem, quero o bem da empresa, todos nós queremos isso. O meu primo está falando ali, muitos aproveitaram para reduzir os salários. Tem muito movimento nesse sentido. E às vezes é necessário, porque para justamente não excluir os colaboradores, né? Às vezes, em alguns momentos, tiveram que fazer isso.
Mas também a gente sabe que não, que muitos aproveitaram mesmo. E é isso que a Laide está falando. Essa postura, ela enfraquece. Talvez não agora, mas ali na frente ela não vai perdurar, justamente por causa desse movimento coletivo. E a gente está trazendo aqui, não é um conceito transcendente, é uma coisa real. É as empresas do mundo, é um movimento mundial que está acontecendo. Então, assim, até E quando tem. realmente, né, Josi, quando realmente vai precisar desligar aquele funcionário, porque não tem realmente o que fazer nesse momento, fazer esse desligamento com o maior respeito possível, assim, a tudo o que aquele colaborador serviu à minha Representou e empresa, serviu até hoje. representou, exatamente. Uhum. Agora, Clyde, a gente está quase acabando aqui, a gente está quase caindo. Tá, Que coisa tá. boa, né, Guria? Passou muito Ai, rápido. Que sim, assunto que sim. vale Sim, é muito muito. bom. Muito Mas eu bom. queria, antes de a gente finalizar, eu queria trazer os 4 passos da retomada, né? Porque eu Sim. gostaria de dar também esse, como a nós foi dado, Aham. compartilhar essa oportunidade de olhar dessa forma. E aí, estudos agora, de agora, já mostram, né, que existem 4 passos para essa retomada. 4 passos para a retomada através da postura sistêmica, né? Então, Isso. o primeiro passo, né? Você, e assim, entenda quando a gente fala empresa, você é a sua própria empresa. Porque eu, como, Isso. né, profissional, Eu eu e sou a minha própria Josi empresa. não somos PJ, mas nós Isso, temos, a gente trabalha com a nossa marca, nós a somos a nossa nossa. marca. Isso. Exatamente. Então, primeiro passo, gestão da crise. Então, assim, talvez essa gestão da crise já tenha passado, esteja quase no fim já. Pelo menos aqui no Brasil, né? Falando desde o começo, ou ainda tem gente ainda nessa gestão da crise, né? Então, o primeiro passo é a gestão da crise, Isso. exatamente isso que eu e a Laide estamos falando. Como olhar para esse colaborador, como olhar para o empregador, como fazer esse trabalho, pensando nas pessoas, reputação e finanças, nessa Uhum. ordem, pensando na força que isso traz para a tua empresa, para o teu trabalho, pensando se tu está realmente oferecendo prestando o teu serviço mesmo e não Sim. está, né, te colocando num lugar de já que eu não faço. Também tem. Isso aí, tudo isso que a gente falou é para essa gestão da crise. O segundo passo é fluxo financeiro mais servir ao cliente. E aí vamos trazer então também para o individual, né? O meu fluxo financeiro. Então tá, gestão da crise. Eu não trabalhava online, comecei a trabalhar online, estou aqui agora, por exemplo, fazendo essa live, não tinha isso, e aí isso foi a minha gestão de crise, digamos. Agora, fluxo financeiro, tá, e aí? O dinheiro veio, não veio, eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho para fazer, e servir o cliente, porque isso tem que ser concomitante nesse momento. O que É. eu sirvo, a que eu sirvo, quem é o meu cliente, o que eu faço? Eu estou dando isso. Estou dando também o que ele precisa, né? Ele precisa, exatamente, do que o meu cliente precisa nesse momento. É isso, essa é a pergunta. Porque Uhum. nesse momento pode ser que tenha mudado, né, a necessidade dele. E eu tô dando isso. Isso vem primeiro do que o fluxo financeiro, né? Eles estão juntos, mas tu precisa ter essa visão, assim. Terceiro, aí vem as estratégias de venda Sim. e as receitas alternativas. Então, o que é a estratégia de venda, né? Estratégia de vender o seu produto, mesmo que seja um produto que pode ser um serviço, um produto, não importa. Então, isso é o terceiro passo. A gente não chegou ainda lá. A gente, Exato. como coletivo aqui empresarial Brasil e nem mundial, a gente não chegou ainda. Mas esse Como seria eu o terceiro passo. comunico aquilo que eu faço, né? Exatamente, a estratégia de vendas mais essas receitas alternativas, porque agora, depois do que eu sei do que o meu cliente precisa e eu o entrego, eu vou começar a trabalhar as receitas alternativas.
Para daí, então, lá no quarto estágio, que nós ainda não chegamos, mas chegaremos, novos padrões de consumo, mas aí vem a verdade da marca. É, Se você chegar lá no final, desconectado de sua verdade, de seu talento, de seu propósito, a chance de isso não ir por muito tempo, porque a nossa ideia é essa, né? Como empresário e como profissional. É sucesso, certo? uhum, Então a chance disso colapsar novamente é bem grande. é. Então vão ser novos padrões, no sentido vão ter novas demandas das pessoas, né? Que nem a gente estava vendo lá, a Ana e a Letícia falando, né? Que as pessoas, as famílias talvez vão querer apartamentos maiores, ou vão haver novos tipos de entretenimento, como a gente está vendo aqui, a quantidade de lives de Zoom. O Zoom mesmo é uma empresa que bombou, que está ganhando Exatamente. muito dinheiro nesse momento, igual o pessoal que fabrica álcool em gel, né? Tem máscaras, enfim, né? Então, Mas e o que também que essas disso tem a pessoas ver? e essas empresas que a Laide trouxe agora, que bom que tu trouxe isso aí. Essas empresas, essas que estão nesse momento, por exemplo, ganhando esse dinheiro e fazendo esse momento do seu boom, que antes não era, por exemplo, a empresa de álcool gel, pelo amor de Deus, né? Não tinha nem. Aham. Olha que Para honra tudo, o que isso é que uma honra. aconteceu agora. Muito obrigada, Ai, que mestras. linda! Mestras acabaram de entrar. IP Roxo Empresarial. Sim. E a gente está trazendo essa live todinha, assim, inspirada muito no que a gente recebeu do IP Empresarial. A gente falou muito em vocês, viu? É, muito. Então a gente acaba de finalizar a falar sobre os 4 passos da retomada, né, da postura sistêmica. Uhum. E a gente está a 2 minutos de acabar. Ai, Josi, foi muita, que honra. Eu vou falar Josi e Pri, né? Que a gente só pode fazer a duas, se fosse a três, seria com a Pri aqui junto. E foi uma honra, assim, esse convite, foi muito construtivo, é muito legal a gente estar transmitindo, assim, e com essa alegria, assim, o que a gente recebe. Não, e aí assim, né, totalmente incluindo o que se apresenta, né? A gente não conseguiu que a Laide ficasse ao vivo aparecendo, só a voz. Aham. A gente tentou muitas Sim, vezes, né? aham, Tentamos é assim verdade. várias vezes e não deu, então a gente incluiu Sim, exato, esse desafio e fizemos uma live maravilhosa. Laide, eu quero te agradecer exato, muito, querida, muito, muito obrigada por ter, né, vindo, disposto a vir aqui falar sobre isso, né, que nos move e que sim, trabalhamos exato. com isso, ainda bem. Uhum, uhum, Sim, tá sim. gravado, sim, vou deixar gravado Gurias do IP Empresarial. Ai, que lindo, Josi. Ai, que lindo! Gratidão, Gratidão. Ana Ilê, Pri, viu? Olha, um beijo E aí eu e só quero estamos aí. encerrar com aquela com aquilo que eu falei ali no começo que elas nos trouxeram, né? Lembrem-se, essa travessia é coletiva. Isso é que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, pessoas, Exatamente, pessoas, reputação, depois finanças. exatamente. Exatamente isso, gratidão, viu? Olha, um beijo para você. Obrigada, obrigada a todo mundo que veio, obrigada a todo mundo que colaborou, todas as pessoas. Gratidão e gratidão, Laide. Pela participação de vocês também, A gente tá? segue, a Muito gente bom. segue aqui. Tanto eu quanto a Laide trabalhamos com isso. Então, seguimos aqui. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser mandar, manda, porque a Sim, por gente favor. está aqui exatamente para isso, para servir. Exatamente. Beijo. Um beijo, gente. Tchau.